Boa tarde a todos. Então, mais uma vez estamos aqui para a gente estudar um pouquinho, trocar ideias, né? E é bom quando a gente está escalado para fazer um estudo, que a gente tem que estudar, né? Aí a gente aprende coisas que a gente ainda não sabe, né? Ou para recordar, porque já lemos, já estudamos um pouco e acaba que fica um pouco no esquecimento. Então hoje nós vamos falar da morte e o morrer, sobre a desencarnação, não é? E a morte e o morrer. Eu fiz um estudo, já tem uns meses atrás, que era o sentido da vida, ter vida e viver. Que eu achei até um estudo bem interessante, com material bem interessante, baseado no livro do Jamiro dos Santos, né? Então, ele questiona, ter vida e viver. Será que é a mesma coisa, ter vida e viver? Não, porque todos nós temos vida. E esse viver, esse conviver, depende de como cada pessoa faz o seu trajeto, como ele vive as experiências que estão sendo necessárias para o seu desenvolvimento, para o seu progresso. Porque nós reencarnamos, por quê? Para vivermos experiências que vão nos fazer crescer, que vão nos melhorar como seres espirituais que nós somos. Eu posso ter vida, mas de uma maneira vegetativa. É necessário ter essa vida de maneira vegetativa? É, porque se não fosse necessário, as pessoas que têm uma vida vegetativa não estariam naquela condição. Algum motivo tem, alguma, ou melhor, a palavra mais certa, alguma necessidade tem, não é? Mas o espírito, ele não está aprisionado. O espírito, ele é livre. O meu corpo pode estar aprisionado, mas o meu espírito, ele é livre. O nosso corpo, muitas vezes, está aprisionado de alguma forma para que nós sejamos impedidos de praticar atos que já vimos praticando em existências anteriores. A nossa vida é uma só. Não existe mais de uma vida. Desde o momento em que nós fomos criados, fomos formados por Deus, nós temos uma única vida. E esta vida é vivenciada em várias existências, no planeta Terra e em outros planetas. Ora encarnado no mundo físico, ora desencarnado no mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem, que preexiste a tudo. E nós não precisamos do mundo, dos mundos habitados. Porque como espíritos imortais que nós somos, nós poderíamos viver no mundo espiritual. Mas a experiência da encarnação é a que nos faz crescer, é que nos impulsiona para a gente vencer as nossas imperfeições, vencer os nossos vícios e nos tornarmos pessoas melhores. Lá no mundo espiritual, nós aprendemos como devemos agir, como precisamos fazer. Mas quando a gente reencarna, é que a gente vai praticar todo o aprendizado. É igual na escola. A professora passa o material, o aluno estuda, se prepara para a avaliação. Chega o dia dessa avaliação, ali eles vão saber a nota deste aluno, que pode ser uma nota alta, pode ser uma nota mediana ou pode ser uma nota baixa. Do mesmo modo somos nós. Ao desencarnarmos, nós vamos ser avaliados e teremos a nossa nota.
E dependendo dessa nota, vai ser planejado um novo compromisso reencarnatório. Um novo planejamento reencarnatório. Como já falamos da ter vida e viver, nós vamos falar da morte e o morrer. Tudo está ligado. Quando a gente fala da morte e o morrer, não é só da morte física. A morte física é uma situação que, para todos nós, nenhum de nós escapamos dessa morte física. Mas existem outros sentidos para a palavra morte. Quantas vezes nós estamos encarnados, temos vida e não estamos vivendo da maneira que nós precisamos viver. Nós não estamos colaborando com as experiências vividas. Como nós estamos agindo? Será que nós temos vida, mas estamos morrendo pouco a pouco? Mas como? Com os meus pensamentos negativos, com os meus sentimentos de raiva, de angústia, de ódio, de vingança. Não é? Então, isso é morte em vida. Temos vida, mas não estamos aproveitando essa oportunidade que nos foi dada com tanto amor pelo Pai Celestial, que deseja e confia que todos os seus filhos vão caminhando degrau a degrau e vão alcançar a perfeição. Nós vamos nos melhorando a cada dia. Quantas vezes morremos estando vivos, não é? Quando nós sentimos raiva, quando nós praticamos o mal, quando nós deixamos de praticar o bem, não praticamos o mal, mas deixamos de praticar o bem. Quando nós ficamos parados, mesmo com alguma pessoa nos empurrando, a gente não ama. A gente fica parado no mesmo lugar, com pensamentos antiquados, com pensamentos contraditórios e que de alguma forma vão construindo em nosso corpo físico, através da somatização, doenças. Quando a gente perde um ente querido, um amigo querido, né? Quantas mães adoecem, perdem a vontade de viver, não tem mais força para continuar. E desse jeito, ela para de viver. Ela fica em função daquela dor, daquele sofrimento. Mas por que essas mães, essas pessoas que estão passando por dificuldades, não se reúnem com pessoas que estão vivendo a mesma dificuldade? Por que não fazer grupos de apoio para que as pessoas possam trocar ideias, passar as suas experiências, fazer o bem para outro? E com isso, ela paralisa a sua morte. Porque ela vai lutar para si mesma e em prol de alguém. Tem um livro que se chama Impossível Morrer. Eu acho que aqui tem. Conta a história de um jovem que sofreu um acidente de moto. Morreu nesse acidente. Eu acho que o rapaz tinha uns 18 ou 19 anos. A mãe ficou desesperada. Ela perdeu a vontade de viver. Ela queria morrer. Até que alguém convidou essa mãe para participar de um grupo com pessoas nessa mesma situação e fazerem juntas um trabalho voluntário em prol de pessoas que estavam necessitando daquele trabalho. Ela, se não me engano, era numa casa espírita. Ela foi, ela começou a frequentar, ela começou a se sentir bem, ela gostou e ali ela encontrou um novo motivo de viver.
o incentivo que ela precisava para continuar a vida. O filho, o grande amor da vida dela, jamais será esquecido. Ficará apenas na lembrança. Claro que algumas vezes essas lembranças nos deixam assim tristes, né? Nos deixam melancólicos, a gente chora um pouquinho, né? Mas que isso não se torne uma doença, não se torne algo que depois para a gente se livrar se torna muito difícil. E quantas mães a gente vê, tem pais, não é só mães, né? Maminha fala mães, porque eu sou mãe, né? Aí eu puxo o meu lado. Mas a vida é assim, não é? A gente em vida pode estar morto. E a gente morto, depois que a gente morre, a gente está vivo. Porque a morte é apenas o quê? Uma mudança de estado. Uma mudança de condição. E quando a gente morre, a gente vai reencontrar pessoas queridas, pelo menos uma. Nós vamos encontrar pessoas que partiram antes de nós e que algumas delas vêm nos receber e participam até do desligamento do nosso perispírito. Precisamos acreditar nisso para que a gente possa enfrentar a morte com a naturalidade que ela merece. Sentir saudade, né? É natural. Chorar um pouquinho, sentir aquele aperto no peito, isso é natural. Senão nós seríamos insensíveis. Mas nós não podemos esquecer. Porque um ente querido se foi, esquecer dos outros. E os outros filhos? E o companheiro ou a companheira? E os nossos irmãos e irmãs? E os nossos amigos? Precisam de nós, do mesmo modo que nós precisamos dele. Agora nós vamos passar para um vídeo que é aquela música, é do Milton Nascimento, esqueci o outro compositor, Encontros e Despedidas, que eu acho que é muito adequada para esse tema, cantado pela Maria Rita. Deus
E agora nós temos a letra da música. Foi mais fácil para fazer assim, né? Encontros e despedidas. Tem gente que vem, diz ali, né? Tem gente que vem e quer ficar. Ou que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar lá no mundo espiritual. Ou quer voltar para o mundo habitado. Não é? Quando as pessoas têm uma experiência de quase morte, a gente vê, tem muitos casos, muitas histórias verdadeiras, vídeos. Essas pessoas dizem que eles veem uma luz, seguem um túnel, reencontram pessoas, e este lugar é tão bonito, é tão agradável, a sensação de bem-estar é tão grande que eles não querem voltar para o corpo físico. Essas pessoas querem ficar. Reencontram pessoas queridas. E nesses momentos, alguém diz, não, ainda não é a sua hora de ficar aqui. Você precisa voltar para o seu corpo físico e seguir a sua trajetória. Aí esse espírito volta, toma o seu corpo e desperta. Quando ele está numa situação que muitas vezes os aparelhos mostram que aquela pessoa já está morta. Mas ele retoma o seu corpo, o espírito retoma o seu corpo e acorda, e desperta. Tem um filme que eu vi até semana passada, O Céu é de Verdade. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, é um menininho de 4 anos que a família viaja, aí ele começa com febre, a irmãzinha também. Mas depois a febre da irmã, a irmãzinha melhora e ele não. A febre dele só vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí eles resolvem levá-lo para um hospital, porque não dava para ficar com essa criança mais tempo daquele jeito. Tudo parecia que era problema de apendicite. Foi para o hospital. Chegou lá, o apendicite havia sido rompido. Foi para o centro cirúrgico imediatamente. E que o caso era grave. Era uma questão de vida ou morte. O menininho tinha 4 anos. Aí a mãe foi orar, todo mundo ficou desesperado. O pai, que era pastor da igreja presbiteriana, né, que fala lá nos Estados Unidos, aí ele foi lá para a igreja do hospital, ele ficou nervoso, ele chutou cadeira, ele fez uma confusão de tanta revolta, porque Deus estava fazendo aquilo com ele, porque Deus estava agindo assim. Ele sendo pastor, ele não se conformou. Orar. Aí o que a mãe fez? Ligou para as amigas da igreja, para os amigos e pediu: gente, vamos entrar em oração, que a vida do meu filho está por fim. Aí começou, uma liga para outra, fizeram uma corrente de oração em prol daquela criança. Aquela criança, depois de um tempo, quando tudo parece estar encaminhando para a morte, a criança ele volta, os seus batimentos cardíacos, a sua pressão estabiliza e ele se salva. Depois de um tempo, ele começa a contar para os pais o que aconteceu naquele período que ele estava lá no centro cirúrgico. Ele viu toda a cirurgia dele, ele viu tudo o que aconteceu com ele e seguiu para um lugar. Ele teve uma experiência de quase morte. Ele seguiu para um lugar muito bonito, onde ele encontrou pessoas queridas. Aí cada dia ele contava um pedacinho do que aconteceu com ele. Até que ele disse que ele encontrou os avós. Não sei se é os avós ou o avô ou a avó, não sei. Aí mostraram a foto. Ele disse que era aquela pessoa. Ele viu a mãe chorando e orando. Ele viu o pai brigando com Deus.
e pediu para o pai dele não brigar com Deus. Então, essa história real, baseada em fatos reais, que fala da experiência de quase morte, que muitas vezes, por mais fé que a gente acha que tem, na hora desses momentos, a gente se fragiliza e fraqueja. É muito fácil falar, né? Mas na hora, no momento, mas também é natural, naquele momento difícil, a gente fraquejar. Porque é um ente querido que está ali. Né? E nessa, agora essa música, né? Encontros e despedidas. É a letra da música. A mãe de notícia do mundo de lá diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Estou chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Isso se adapta ao quê? Na nossa vida cotidiana e na nossa vida após a morte. Não é? Na hora da nossa separação do corpo físico. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vem e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também de despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Então essa música serve para a gente fazer uma reflexão, né, seu Carlos? Imensa. Né? Que nós agora, neste momento, alguns momentos, a gente pode estar refletindo sobre isso. Os nossos entes queridos que já foram, que eles fiquem em paz, que eles recebam todo o nosso carinho, todo o nosso amor. E um dia nós temos a certeza absoluta de que um dia nós nos encontraremos. E é esse acreditar que nós, como somos espíritas, sofremos com a perda, mas nós confiamos que um dia vamos encontrar todos aqueles que foram antes de nós. Esse texto é desse livro do Falcone. Esse aqui, perdão, gera saúde. Portanto, o tempo hoje, o momento é agora. Estamos em um momento de decisão, de escolha pessoal sobre ficar ou partir. Quem vai decidir em qual bloco de espíritos estaremos não será o nosso anjo guardião, não será Jesus, não será Deus, mas nós mesmos, através do padrão moral que houvermos estabelecido para as nossas vidas. Nós decidimos o que queremos para a nossa vida, o que nós buscamos. Enfrentar as dificuldades, mesmo chorando com dor, e lutar, ou cruzar os braços e deixar a morte, esperar a morte chegar. Depende de nós. Os pensamentos, palavras e atitudes que determinam o nosso comportamento no dia a dia definirão no perispírito um peso atômico, resultante da quantidade de tesouros acumulados, que a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba, conforme o alerta de Jesus registrado em Mateus. Então, gente, depende apenas de nós. Não depende de mais de ninguém.
a gente tem o hábito de colocar a responsabilidade no outro, dos nossos acertos, dos nossos erros, mas principalmente dos nossos erros. Ah, fiz isso porque o fulano me incentivou. Fulano me incentivou porque ele achou que talvez fosse bom, mas eu é que decidi. Ninguém pode decidir por nós. As perspectivas históricos culturais da morte. A morte, ao longo dos tempos, né, ela foi vista de formas diferentes, até chegar no presente, como a gente vê a morte. Teve períodos que a morte era, lá na Idade Média, que a morte era vista como? Ela era vista como naturalidade. Fazia parte do convívio familiar. Não existia esse sofrimento, esse desespero que existe, que passou a existir depois. Nas raças primitivas, lá atrás, né, eles lutavam o quê? Pela sobrevivência. Existiam as batalhas entre grupos e a morte era uma coisa natural. Atualmente, no ano de 2018, existem as guerras civis por religião, divergências religiosas. Esses seres, esses espíritos, eles estão agindo como agiram lá atrás. O tempo passou, mas eles acham que têm um ideal, creem naquele ideal e agem como os homens primitivos, como nós já fomos os primitivos. Que a nossa primeira reencarnação é no mundo primitivo. Desde os primórdios da civilização, a morte é considerada um aspecto que fascina e que, ao mesmo tempo, aterroriza a humanidade. A morte e os supostos eventos que a sucedem são historicamente fontes de inspiração para doutrinas filosóficas e religiosas, bem como uma fonte inesgotável de angústias, temores e ansiedade para os seres humanos. A filosofia estuda a morte, não é? Na psicologia vai estudar, lembra que semana passada a gente estava falando sobre o existencialismo, não é? Existencialismo, nihilismo, positivismo, isso, né? Então eu nem vou entrar em detalhes sobre isso. Daí eu não tenho capacidade para isso. Então, a morte sempre foi motivo de divergência, de discussão entre os pensadores, entre os filósofos, desde lá na época do homem primitivo e até hoje. Hoje, procura-se o quê? Prolongar a vida, né? O máximo, com a tecnologia e a ciência avançada. Entre 3.500 a.C., já surge a ideia da reencarnação, como a possibilidade de renascer em lugares favoráveis. Eles acreditavam em viver em determinado lugar. Ao morrer, ao desencarnar, eles iriam reencarnar em outro lugar, melhor, em que as condições de vida daquelas pessoas seriam melhores do que teve naquele determinado lugar. Isso lá, naqueles países mais antigos, Egito, Grécia, o povo hebreu, e aí vem ao longo dos tempos, ao longo da história, né? O cristianismo surgiu em torno do ano 30 depois de Cristo, com os ensinamentos de Jesus. Uma nova visão se espalha de um Deus único e misericordioso, que promete a bem-aventurança no além ao alcance de tudo. Esses artigos tudo no site.
Deus veio fazer tudo diferente. Jesus, né, veio fazer tudo diferente. Ele veio fazer cumprir a lei. Mas de que forma? De uma maneira mais amena, de uma maneira mais amorosa. Jesus veio ensinar, mas com amor. Antes se ensinava, mas como o povo era muito atrasado, tinha que ser durão. Os seus líderes tinham que ser mais duros. Mas Jesus não. Ele veio na sua simplicidade para ensinar o povo ignorante, no sentido de não ter conhecimento, a progredir, a compreender, mas sem apontar o dedo, com amor, com humildade. E a morte na idade, como era vista a morte na Idade Média, né? Na Idade Média, a igreja influenciou muito. A igreja tinha um poder, foi adquirindo um poder. Agora, voltando um pouquinho, como começou esse cristianismo aí? Quem vai falar? Como começou esse cristianismo em torno do ano 30 depois de Cristo? De que maneira? Através das cartas, né? Jesus não escreveu, né? Mas através dos discípulos, dos seus apóstolos, dos evangelistas. Tudo o que aconteceu naqueles 3 anos da vida de Jesus, eles foram fazendo depois o registro. Tanto que dos 4 evangelistas, há divergência em algumas passagens entre um e outro, devido à linguagem, à maneira de se expressar. Né? A própria maneira de serem traduzidos. Hein? A própria maneira de serem traduzidos, porque eles foram traduzidos. Ah, é isso também, Né? a maneira de tradução. É. Não é? Aquela velha história. Isso. Porque foi escrito em hebraico, o aramaico. Aí eles depois passaram para o grego. Isso. E latim. E nessas traduções, muita coisa. A própria se perde. Essas divergências podem É verdade. E o apóstolo Paulo? Né? O apóstolo Paulo, ele foi fundamental, gente. Porque ele passou a vida dele, o maior tempo da vida dele, preso. Então ele aproveitava para escrever as famosas cartas, as epístolas, que as igrejas católicas usam, nós usamos, as igrejas evangélicas usam. Ele deu praticamente origem a esse cristianismo. Que ele Paulo focou mais em quê? Na divulgação dos ensinamentos de Jesus. Já outros apóstolos focaram nisso também, mas mais no auxílio aos doentes, a caridade beneficente de pessoas que precisavam ser curadas, que precisavam ser tratadas de doenças, que precisavam serem acolhidas se não tinham onde morar, porque estavam muito doentes. Então Paulo foi viajando a pé ou a cavalo para determinadas regiões ali na redondeza. E ali ele foi edificando o cristianismo. E ali ele passava os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, né, não era dele, e aquela deixava um grupo seguindo. Aí ele ia para outra cidade. Não é assim? Ele ia para outra cidade, para outra cidade. E nesse meio tempo ele foi preso. As redes sociais, se fosse hoje em dia, né? É muito fácil. Através das redes sociais a gente tem acesso a tudo. Mas naquela época eram cartas. E quando ele já estava bem velhinho, ele já não estava conseguindo mais escrever, aí ele pedia para o Timóteo, algum discípulo que estava com ele, aí ele escrevia, ele ia editando, escrevia as cartas e mandava para esses lugares, para essas pessoas, para que aquelas pessoas não desanimassem, para que continuassem divulgando o Evangelho de Jesus.
aqui na Idade Média, né? Teve influência da igreja, e teve a morte domada, que era o período em que a morte era considerada natural. Morrer era natural, era a mesma coisa que viver. A expectativa de vida era muito curta também, né? Como? As pessoas, a expectativa de vida era muito curta. E a pessoa... Morria com 30 anos no máximo, a pessoa já era considerada velha, né? E aí, então, era muito você ter vários familiares falecerem, tinha a oportunidade de você acabar morrendo, se acostumar com a sua expectativa de imunidade era muito maravilhosa. Viviam pouco, né? Alguns viviam mais, outros viviam menos. E o livro da vida é muito interessante. Eu nem sei se eu trouxe uma falei cá. Era um livro que Deus escolhia o bem e o mal. Deus escolhia quem ele ia arrebatar para si, quem já estava ali, e o outro que ia penar, né? Então, quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno, né? Então, esse livro da vida é isso. Invenção do humano para beneficiar alguns, né? Hein? Pois é, verdade. Isso é o quê? O meio de enganar a morte, né? A morte passa a ser representada nas descrições literárias e nas pinturas como uma figura desfigurada, pesada, de horror, com um significado de deterioração, sendo muito frequentemente representada por um esqueleto segurando uma foice. Como que os filmes mostram, não é? Ou os demônios, aquele esqueleto com uma foice, com uma capa, uma coisa horrorosa, monstruosa. Então, na época que começou a acontecer a Revolução Francesa, a era industrial, aí começou que as artes, não é? Seu Carlos até sabe melhor que eu, porque lá no início o sistematizado estuda isso. Que aí começa as artes, tudo dá uma guinada, uma virada. Então, os artistas, as pinturas, as composições, tudo sobre a morte tinha esse horror dessa morte, desse esqueleto, igual a gente vê naqueles filmes, né? Que sai do túmulo, todo passando coisas pela boca, que não sei o que, desmonta tudo. Isso aí é quando a arte morreu. Com a Revolução Industrial, começou a medicalização da morte. Com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, a morte não era mais do jeito que era. A morte, foram surgindo medicamentos e o prolongamento da vida das pessoas doentes. Aí aconteceu isso aqui. E até hoje, a ciência e a tecnologia, elas foram evoluindo e as pessoas que estão muito mal só se mantêm vivos porque estão ligadas a aparelhos. Estão entubadas, respirando artificialmente, não é? Então estão cheios de tubo, de fio, de tudo. Por quê? A ciência veio. A tecnologia veio e a morte foi sendo adiada, ficando para lá. O tempo de morte alongou-se à vontade do médico. Este não pode suprimir a morte, mas pode regular a sua duração. Morrer, vamos morrer. Estamos com uma doença grave, vamos morrer. Mas pode-se prolongar essa morte. A morte deixou de ser admitida como um fenômeno natural necessário. E prolonga-se, não é? Quem de nós aqui, não sei, tem um parente que está na UTI
está se mantendo vivo porque está ligado ao aparelho. E aceitar desligar o aparelho? Eu não aceitaria. Porque a gente lê tantos relatos de que pessoas que estavam tecnicamente ali mortas, tudo parado, num estado de letargia total, desligou-se o aparelho, a pessoa desperta. Tem muitos artigos, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar sobre isso. Então a gente acha, está vivendo porque está com o aparelho, mas ela pode despertar e pode viver mais um tempo. Tem muitos casos que despertam e vão ter uma vida com uma certa qualidade. Então, olha a responsabilidade, nossa responsabilidade. Não desligue e o Espírito está do lado de lá. Se for mesmo, quando chegar o momento da partida, ela vai ter o Espírito, vai partir. Não é? Isso aqui eu vou pular, porque tem lá atrás, lá mais na frente. Toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida, até aí ela entende. E nós, vida invisível na terra, que vai reunir-se a vida invisível no Espírito. O que é a morte, gente? A morte é apenas uma mudança de estado, apenas uma mudança de condição. Só que nós não... que durante o tempo, temporariamente, nós não vamos ter acesso a determinadas pessoas que nós estamos acostumados a ter. Mas um dia nós vamos nos encontrar. Ela é uma delícia, problema do ser, do destino, do valor. Aqui é sobre a morte de um mulher, é um estudo muito interessante feito pela doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela fez um estudo sobre pacientes terminais. Ela organizou um seminário. Ela fez uma entrevista com um grupo de doentes. Ela trabalhou com mais de 20 mil pacientes em estados terminais, pacientes com experiência de quase morte, estavam em coma, cheio de aparelho. Então ela fez esse estudo e chegou entrevistando os pacientes a algumas conclusões. E tem um livro, né? Esse livro, né? A Morte de um Mulher. A visão geral dela, né? Da doutora Elizabeth. Ela passa por meio de relatos, sua experiência com o seminário sobre a morte e morrer, onde ela junta pessoas próximas aos pacientes terminais, médicos, enfermeiros, capelães e familiares. Entrevistou várias pessoas que se encontravam nesse estado a fim de descobrir seus medos, suas aflições e desejos antes do fim. Quando a gente sabe que tem um ente querido nosso que está com uma doença terminal, que não tem volta, é tudo uma questão de tempo, nós ficamos muito balançados, não é? De ver o sofrimento daquela pessoa, de ver que aquela pessoa não vai ter chance. Ela pode viver um tempo, mas ela não vai ter chance de sobreviver. Quando há uma situação assim em família, afeta todos, o paciente, todos os familiares, os médicos, os profissionais da saúde também são envolvidos, porque eles também não querem perder o paciente, eles querem prolongar ao máximo a vida daqueles pacientes.
A minha mãe não. Minha mãe teve infarto fulminante porque não gostava de tomar remédio. Não se fez nada. Não deu para fazer nada. Mas menos de um ano depois que a mãe tinha falecido, o pai começou a ficar muito esquisito. Ele era assim, alegrinho, conversava, ele começou a ficar meio estranho, meio desligado, tá? Tirava a roupa da gente, não se importava com coisas assim, começou a fazer coisas que não fazia antes. Aí nós achamos aquilo muito estranho. Era sábado de carnaval que começou isso. Aí a minha irmã falou assim, olha o pai, ele está muito estranho. Aí nós chamamos até o doutor Rodolfo. Ele foi ligar, que não sei o que, parece que o seu Pedro teve um AVC. Mas nada do pai melhorar. Aí logo, isso foi no sábado, passou o carnaval, aí o pai fez assim, era médico atrás de médico. Não sei quantos médicos por semana. Cada médico que a gente ia, eu que levava o pai, eu e a Marilene, nós que levávamos. Cada médico que a gente ia, quando a gente voltava, a gente estava mais desanimado. Fez tomografia, deu os tumores, fez ressonância, foi para Juiz de Fora, fez ressonância. Ele está com 2 ou 3 tumores aqui nessa região. Né? Aí a gente tirava a roupa, deixava a gente colocar a fralda, deixava fazer isso tudo com ele. Ele fazia. Cada vez que ia ao médico, quando a gente voltava, e aí? Todo mundo, quem está esperando, tem alguma notícia boa? Não. A notícia, cada dia, uma notícia pior que a outra. E o último médico, levamos de ver se precisava fazer cirurgia, disse que ele não aguentaria essa cirurgia. Nem foi no cérebro. Aí o médico deu 2 meses de vida para ele. Bateu e valeu. 2 meses depois, o pai tinha morrido. Mas não foi o tumor que ele morreu em si. Porque o tumor precisava ser diminuído de tamanho para que ele não ficasse assim demente. Tinha que tomar muita cortisona. A cortisona derruba a imunidade, baixa muito a imunidade. Aí surgem as doenças oportunistas, surgem as infecções. Aí o pai teve pneumonia, teve, eu esqueci como que fala uma inflamação que dá toda na boca, eu não conseguia comer. Tá. Aí liga para o médico, o último médico lá, mandou internar. Aí nós já estávamos internados. Aí internamos o pai. Aí o pai está lá. Ficou 2 dias internado, depois foi para a UTI. E da UTI ele não saiu. Né? Por quê? Já era previsto que não teria volta. Eram os tumores muito agressivos. Mas a gente fica, ele não tinha noção exata, né, do que estava acontecendo. Mas a gente fica, a pesquisa da doutora baixa direitinho, a gente sente. Naquela época eu sentia, né? Lá não sei. Raiva, a gente não se conforma. A gente, poxa, o pai é uma pessoa tão legal, por que foi acontecer isso com o pai? A gente se questiona, né? Mas pode acontecer com qualquer um, todos nós estamos para viver experiências mais difíceis ou menos difíceis. Não teve foto não, tá? Mas vamos botar uma foto do pai lá para verdade. Então, os objetivos da pesquisa dela: mostrar para a equipe hospitalar e para os familiares que essas pessoas, por mais que estejam capacitadas de certas atividades, não estão condenadas por sua doença a ponto de merecerem ser tratadas como objetos, uma vez que a maioria conserva sua subjetividade e suas escolhas, que mesmo que estejam alteradas pelas doenças, devem ser ouvidas. Né?
uma doença séria, que não terá volta, não terá retorno, o que a gente pode fazer? Dar carinho, abraçar, acolher esta pessoa o máximo, para que ela, ao desencarnar, ela leve tudo isso, essas coisas boas, levar essas coisas boas com ele, esse carinho, né? Isso todos nós podemos fazer. E tem outra situação da nossa família, a tia do Bruno, tia Alice, que morou uns tempos lá em casa, ela ficou internada lá no Quinta Dog, no Rio, por mais de 30 dias, eu acho. Então, nós ficamos no Rio, eu e o Jorge ficamos no Rio. Aí a gente ia no hospital todo dia, na UTI, eu estava na UTI. Todo dia a gente ia lá visitar e tudo. Aí cada dia está assim. A gente vê a piora da pessoa. Um dia ela está desperta, está falando. Outro dia ela está em coma, induzido. Outro dia está em coma, que não é mais induzido. E estava ali. Né? Aí eu queria vir em PGs, a médica falou para a gente não vir, porque ela aí teve pneumonia, teve um monte de coisas também, porque fica acamada, já de idade. Aí depois ela melhorou. Quando ela melhorou, a doutora falou assim para mim: agora vocês podem ir em casa. Vai lá ver as coisas de vocês, relaxa um pouco. Nós viemos. Foi só a gente chegar em casa, nós chegamos na sexta-feira. No sábado, ligam que eu ia partir. Porque nós prendemos também aquele espírito, não é? Com aquele nosso apego, aquele nosso que a gente não quer que ele vá. Aí a gente tem que sair, se ele afastar, para depois ele poder partir sem empecilho, para que os amigos espirituais possam fazer o desligamento com tranquilidade. Com o avanço da medicina, está falando da sociedade dos idosos. Com o avanço da medicina, as doenças e epidemias que antes matavam milhares de crianças, jovens, adultos, hoje foram controlados. Na época de Oswaldo Cruz, quando foi feito vacinas, né? Oswaldo Cruz foi perseguido. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam naquilo. Aquilo, para eles, era uma coisa tão nova, eles não tinham capacidade de entender. E são vacinas que são utilizadas até hoje. Medicamentos, vacinas. Isso tem formado uma população de idade cada vez mais avançada, e com essas doenças comuns a pessoas idosas aparecem em números cada dia mais elevados nas estatísticas. Mas os idosos estão vivendo mais, né, gente? Mostrou há pouco tempo uma reportagem. Os idosos, até no ano aí, vão viver mais de 120 anos. Ai, meu Deus! Eles vão viver. Não é? O Brasil vai se tornar o quê? Um país de idosos. Vai ter mais idosos acima de 60 anos do que crianças de 0 a 14 anos. Hein? Está perto, né? Já tem cidade no Brasil que já tem mais idosos do que crianças. Em 2031, o Brasil vai ter mais idosos do que crianças. Pesquisa. Porque está a qualidade de vida, né? As oportunidades, os medicamentos, a ciência está tão avançada que os jovens vivem mais, a menos que eles façam uso de determinadas substâncias que vão reduzir o seu tempo de vida.
Mas não só medicamento, não só certas substâncias que diminuem o nosso tempo de vida. A nossa mágoa, os nossos ressentimentos, o nosso rancor, a nossa raiva, diminui o nosso tempo de vida. Vem o câncer, não é? E outras doenças. Vem a depressão, e a depressão somatiza no nosso corpo, cria uma série de doenças. Vem as doenças articulares, osteomusculares, né? Vem uma série de doenças. Quer falar? Você quer falar? Eu vou falar que hoje, né, assim, justamente com o avanço da medicina, é que antigamente as pessoas, né, havia uma alta mortalidade, a pessoa tinha pressão alta, né? Hoje em dia existe um remédio para pressão alta, não existia lá atrás, né? Para pressão alta, para diabetes, para vários problemas, hoje nós temos medicamentos que a pessoa vai tomando durante a vida dela e ela vai mantendo aquele problema sob controle. Então a tendência dessa pessoa ter um AVC, ter um problema maior, é menor, né? Ela vai controlando, né? Eu acho que pode chegar no momento, se ela não se cuidar, ela vai ter problema. Mas se ela for se cuidando conforme tem que se cuidar, ela vai chegar lá nos 100 anos, 90 anos, que é uma coisa que é inavançada ontem. Porque a pessoa que também morreu com 40, 50 anos, o que? Vamos fazer? A pessoa tinha pressão alta. Não tinha remédio, aí a pressão subia muito, morria. Tomava ervas, Morria-se de tuberculose, porque não existia vacina. Uma série de doenças. Não é? Morria-se há pouco tempo atrás de HIV, porque ainda não existia o coquetel. Né? Então, foram surgindo tratamento, uma série de doenças que prolongam a nossa vida. Né? Na época de Jesus mesmo, a hanseníase era uma coisa. Também a hanseníase. Uma coisa, né? Multidões de pessoas com hanseníase, né? Contáveis que morriam com isso. Hoje em dia é uma doença totalmente curada. Você consegue. É só fazer o tratamento. Só fazer o tratamento. O diagnóstico e o tratamento. Exato. O medo da morte, né? Essa mesma medicina que ajuda as pessoas a viverem cada dia melhor, também acaba prendendo outras pessoas em aparelhos, tubos, isso, aquilo, não, até caramba. Aí veio o seminário que ela fez sobre a morte ou morrer. As entrevistas aconteciam da seguinte forma: o paciente era transferido para uma pequena sala, onde era entrevistado pela médica e pelo capelão local. Tudo era gravado, deixando o paciente à vontade para encerrar na hora que quisesse. Os estudantes ficavam no auditório escondido e acompanhavam os depoimentos, fazendo anotações para poder discutir depois em uma reunião com os entrevistadores. A equipe médica considera que o paciente não deve saber que está prestes a morrer, principalmente quando se trata de pessoas jovens. Considera também algo extremamente difícil contar à pessoa que seu tempo de vida é curto, sem assim condenar as mesmas à derrota prematura. Aí a pessoa acha, já vou mesmo, não vou mais tomar remédio, não vou fazer mais nada. Né? Sobre o paciente, entendeu-se que nem sempre há um depois para alguém em estado terminal. Quantos casos de pacientes que estão em estado terminal ou que são deficientes físicos, acamados, totalmente dependentes, que eles querem que façam a eutanásia. Eles não querem mais viver daquele jeito. No dia de convivência, nós estudamos isso tudo, né? Da valorização da vida. Aí os estágios terminais. Existem 5 fases que ocorrem com o paciente que recebeu a verdadeira notícia. O paciente recebeu a notícia. Se está com essa doença, a sua perspectiva de vida. Então, se parar de fazer o tratamento, é menor ainda. Muitas vezes o tratamento
colabora para que ele morra também mais rápido. Porque se for uma pessoa idosa, aí gera, a imunidade fica baixa, e aí ele morre mais rápido, ele fica debilitado e surgem as doenças oportunistas, né? Que são as infecto-contagiosas, né? A negação, primeiro de tudo é a negação. Eles negam, eles não querem aceitar. Por que eu? Por que meu filho? Por que minha mãe? Por que eu? Por que o meu filho, que eu tenho um filho só, a outra tem 10? E por que tem que ser eu? Então eles não aceitam, é a negação de que aquilo esteja acontecendo com ele. O médico errou o diagnóstico, né? Muitas vezes erram mesmo. O médico errou o diagnóstico. Os exames foram trocados, sempre as desculpas. Ou outra desculpa qualquer. Isso ocorre em parte pela impossibilidade de aceitação do paciente de uma morte natural, não violenta. Mas quando a pessoa já está doente, a desencarnação é mais fácil. Por quê? A pessoa vai diminuindo o fluido vital e quando ele chega na hora da morte, é mais fácil. Quando é um acidente, uma morte violenta, a pessoa está com toda a sua energia, com todo o seu vigor. Aí é mais complicado. Então, o primeiro estágio é a negação. E para a família também. A gente não queria aceitar que o pai estava com tumor cerebral. A raiva. E depois tem a raiva. Né? Por que comigo? Por que não com ele que já é velho e doente? Né? Eu sou jovem, estou assim, mas eu começo a grávida. Por que não fulano, que já viveu 80, 90 anos e está ali? Então a gente vem essa raiva. Primeiro a gente não aceita, depois vem a nossa raiva. E muitas vezes se atrasam isso quando as pessoas querendo apenas dizer: ei, eu estou vivo ainda, poxa. Porque às vezes as pessoas olham para o paciente terminal com uma dó, né, uma piedade, e a pessoa acha: já estou morrendo, está todo mundo morrendo de pena de mim, não é? Estou muito mal. Depois da raiva, vem o sentimento. Nas pesquisas que ela fez, vem a barganha. Aí vai fazer uma troca, né? Com Deus. Oh, meu Deus, eu vou participar da procissão, carregar a vela, acender a vela de 7 dias, e em troca salva a minha vida, ou a vida do meu ente querido. Não é? A gente quer fazer uma troca. Assume-se uma posição mais humilde para uma possível troca com uma força superior. Caso eu seja bonzinho, Deus irá me curar. Aí começa até a mudar, às vezes, o seu jeito de ser. E tem pacientes graves, gente, ou acamados, que eles quase matam os seus cuidadores. Eles infernizam a vida de quem cuida. Ficam tão revoltados. Mas eu acho que isso já é uma questão de personalidade, não é? Se uma pessoa já tem uma personalidade assim, de mando autoritário, ela vai ser um doente terrível. Se ela já é uma pessoa mais coisa, ela vai ficar triste, chorar, reclamar, mas ela não vai acabar escrachar com as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que é isso, né? Da personalidade. Então, primeiro tem a negação, a raiva e a barganha. Vamos fazer tudo. Eu vou para o centro espírita de segunda a segunda. Por favor, vou fazer campanhas, eu vou trabalhar, mas me salve, Senhor, me livre disso. Né? Essa parte da raiva íntima, essa parte da raiva, nós presenciamos isso, né? Para o tratamento de câncer, né? E quando eu estava internado, tinha um rapaz no mesmo quarto, na enfermaria que estava internado, e o câncer dele não tinha mais jeito. E ele estava lá só tomando remédio para a dor, né, para poder manter, viu? E ele estava nesse sentimento de raiva, viu? Tratando mal as enfermeiras, né? Gritando para as pessoas que estão lá, né?
ia falando que não queria, e virando as costas para, né? Tinha uma esposa, tinha uma filha, e virando as costas para a filha da esposa, porque justamente ele estava naquela situação. Né? E ele falou, não quer mais, não quer. Todo mundo apoiando ele, né? Não, você ainda tem ainda algum tempo, né? Não vai ser agora nesse momento, mas ele já tinha se entregado. Aí a pessoa se entrega. O que aconteceu no nosso amigo Gilson, né? Aqui, quando ele descobriu que estava com câncer no pulmão, ele ficou assim, chateado, muito revoltado, e se entregou. Ele não queria receber visita de ninguém. Aí ficou depressivo. E quanto mais a gente se entrega, mais a doença toma conta e mais rápido a gente vai embora. O exemplo de diagnóstico definitivo, quando o médico falou que eu não tinha como curar, e ele ia para todos, apareceu um aparelho que estava pisando, e se eu queria provar que esse aparelho não estava. Tudo pode acontecer. Olha, então depois da negação, né? Da negação, da raiva da barganha, a depressão é a fase que o paciente começa a sentir tanto a sua impotência diante da morte, quanto a iminente perda das pessoas amadas e dos bens conquistados em toda uma vida de trabalho bloqueado. Aí ele vê a impotência, não tem nada a fazer. Aí a pessoa desanima, não é? Aí entra em depressão. E no final, a aceitação. O paciente está preparado para a morte e agora precisa, assim como o recém-nascido, de mais horas de sono. Sua família também precisa de apoio para que o mesmo possa descansar, sabendo que todos estarão amparados após a sua partida. Que a preocupação daquele que vai partir, de as pessoas que vão ficar, né? O simples fato de ter alguém para desabafar nos últimos momentos é algo grandioso para um paciente terminal. Aí, para citar. Eu só vou concluir essa parte aqui da morte do modelo e falo pouca coisa aqui. Isto porque ele pode deixar para trás sentimentos que muito lhe machucam e doem, e assim pode morrer descansado e feliz por ter tirado o peso dos ombros, sabendo que sua participação na Terra já acabou e rendeu frutos. E os momentos finais, nos últimos instantes de vida do paciente, o que impera é o silêncio, que acaba por falar mais que as palavras. O simples fato de não morrer sozinho, mas pelo contrário,
partir se sentindo amado é algo magnífico, algo que nenhuma palavra no mundo pode descrever. Saber que vai partir, mas que teve pessoas que acolheram, que amaram, ou que o amaram, é mais fácil ele se destruir. Quantas pessoas, na hora da morte, fazem oração junto com os familiares? Aí vamos deixar então daqui para frente, fazer um intervalo. Eu já até falei sobre isso, né? Sobre as experiências de quase morte. Só para a gente concluir essa parte, que também faz parte da pesquisa dessa médica, doutora Elizabeth. Provas da sobrevivência do ser, experiência de quase morte. Estudamos 20 mil casos de pessoas ao redor do mundo que depois de terem sido declaradas clinicamente mortas, voltaram a viver. Morrer, assim como nascer, é um processo normal, pelo qual todos os seres humanos terão de passar um dia. Tá? Mas isso já tinha até falado lá atrás, que essas experiências de pessoas que ao desligarem os aparelhos, o espírito voltou, despertou, quando aparentemente não tinha mais chance dele despertar. A esperança, baseado no livro dela também. O que os sustenta através dos dias, os pacientes, o que os sustenta através dos dias ou dos meses de sofrimento é este tipo de esperança. É a sensação de que tudo deve ter algum sentido, que pode compensar caso suportem por mais algum tempo. Sempre com a esperança de ter mais um tempo para fazer determinadas coisas que ainda faltam fazer. Quando o paciente não dá mais sinal de esperança, geralmente é prenúncio de morte iminente. É possível que diga, acho que chegou a hora. Assim, perdeu a esperança, já aí, a morte acontece mais rápido. Atitudes diante da morte do morrer, dela ainda. O homem não tende a encarar abertamente o seu fim de vida na terra. Só ocasionalmente o conserva o temor é que lançará um olhar sobre a possibilidade de sua própria morte. Creio que deveríamos tirar o hábito de pensar na morte e no morrer de vez em quando, antes que tenhamos de nos defrontar com ela. Será que nós pensamos na nossa morte? Será que nós pensamos na morte dos nossos entes queridos? Deveríamos até pensar. Não para que isso se torne uma obsessão, mas deveríamos pensar. Se nós pensássemos, se eu morrer amanhã, né? Se eu desencarnar amanhã, ou se eu perder um ente querido amanhã, então por que esperar chegar para depois a gente chorar e se lamentar de coisas que a gente teve a oportunidade de fazer e nós não fizemos? Então, é importante a gente pensar na morte, dessa possibilidade, que não é a possibilidade, é real, da morte. Mas a gente precisa, não que isso se torne uma obsessão em nossas vidas. E quando a gente morre, não é? A gente morre, a gente desencarna. Para onde nós vamos? Que lugares? Onde nós ficaremos? Como será? Visão espírita da morte. A morte é diferente da desencarnação. Na morte, ou na desencarnação, aí é a mesma coisa, né? A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado, porque acontece gradualmente esse desligamento. E acontece uma perturbação espiritual depois da nossa morte. Consciência imediata não é o termo. Ela, a alma, fica perturbada
por algum tempo, até que ela consegue sair desse torpor, dessa perda de consciência, dessa perturbação, e começa a entender o que aconteceu com ela e começa a perceber como foi a vida dela antes, até o momento da desencarnação. Algumas características da morte e temos depois algumas características da desencarnação. Da morte, características da morte: a perda do fluido vital, ou seja por doença, ou seja uma morte súbita, ou uma morte violenta. Acontece aqui, a perda do fluido vital. Na morte violenta, aquele fluido vital é interrompido. É mais difícil o processo de desligamento. A exaustão do corpo físico, dos órgãos físicos. A deterioração do corpo físico. E vai acontecendo umas doenças que vão, né, acumulando, aquela coisa assim. Simples mudança de estado. O corpo inerte e frio, porque vai, na hora do desligamento, quando desliga uma determinada parte do corpo, já começa a perder os movimentos dos membros e já começa a ficar frio e inerte. Maior apego material, mais dificuldade. Revolta ou tranquilidade. Depende de cada um. E sentimentos de dor. Mas a morte é um fim? A morte não é fim. A morte é um recomeço de uma outra forma. Características da desencarnação: acontecimento natural, desligamento gradual do espírito. Há desligamentos que duram apenas algumas horas, outros desligamentos que duram semanas, meses. Prosseguimento da vida em outra dimensão. Retorno à pátria de origem, porque nós somos, não deste planeta, nós somos, fazemos parte do mundo espiritual. Os laços se desatam, não se quebram. Quando acontece esse desligamento, os laços que unem o espírito ao corpo, eles não se quebram assim de repente. Não arrebenta. Eles se desatam. É diferente de arrebentar. É um trabalho que vai acontecendo lentamente, mesmo nas mortes violentas. Aí acontece esse desatar desses laços. E é realizado por espíritos especializados. Os espíritos se associam por afinidade e simpatia. Agora, gente, diante disso tudo que nós vimos aqui, vamos pensar um pouquinho. Se nós soubéssemos que a nossa desencarnação está próxima, como nós nos sentiríamos? Como nós pensaríamos? Quem quer falar? Então, eu sei que amanhã eu vou desencarnar. A gente nunca sabe, né? Mas vamos supor. O que eu pensaria se eu estivesse na iminência de desencarnar? De separar, ou de sair do meu corpo, meu espírito sair do meu corpo físico e viajar. E o nosso corpo físico vai ser sepultado ou vai ser cremado. Quem quer responder? Se vocês soubessem que vocês vão desencarnar agora o mais rápido possível, qual o sentimento? Bom, o processo de desencarne, não tem a inteligência do é um processo natural. Tá? Agora, se você sabe que está desencarnado, aí depende do preparo. Se você está consciente de que esse desencarne é uma coisa natural,
com medo, vai se enganar com outra maneira. Mas dependendo do estado do espírito que tenha naquele momento. As outras sem carne, por isso temos os trabalhadores espirituais especializados em uma coisa delicada, o nascimento de uma coisa delicada, e o desencarne de outra coisa delicada. Então, esse processo, a gente não participa conscientemente. E que imagens Eu acho. que você soubesse que ia desencarnar? Que imagens, Joyce, você teria, estaria tendo nesse momento? Você soube agora que você vai desencarnar. Olha, eu ia comentar e dar uma pergunta. Eu acho muito importante a gente antecipadamente fazer um exercício para poder esperar esse momento. Então, eu vou até chamar mais de fanatismo. Hoje minha visão é outra. Então, eu já estou para ser falando sobre isso. Olha, quando eu perdi o meu pai e minha mãe, eu já estava assim, não foi tudo de novo, mais aquele grado ali, não é mas mais ligado era eu, porque eu sempre tive assim, eu sempre procuro projetar algo no futuro e planejar o que a gente tem que fazer hoje para poder, quando chegar na próxima, estar preparado. Isso é planejamento. Né? Tem tanto embate, estratégia, enfim, tem tantos tipos de emergência. A imagem que eu faria desse momento, estando no estágio hoje de buscar a consciência que temos chegado nos estudos, tem que ser uma coisa muito tranquila. E que sonhos? Uma outra pessoa. Que sonhos vão desencarnar daqui a pouco? Que sonhos vocês sonham, ruídos que vocês estariam ouvindo agora, antes da desencarnação? Músicas bem suaves, bem lindas, canto de paz, coisas assim. E cheiro? Água, E cheiros? rosas. Que cheiro vocês gostariam de sentir? De rosa? Quem quer falar aí? Que cheiro? Que perfume? Que aroma? Na terra molhada pela chuva, depois de longo tempo sem chuva. Acho que o cheiro eu gostaria de sentir a primeira vez que eu peguei minha filha no colo. Cheirinho de bebê. Esse cheiro não sai daqui no coração. Então, gente, assim a gente está falando pelos nossos sentidos, não é? Na hora da nossa desencarnação estamos prestes. Mas será que todos nós pensaríamos assim, como foi colocado aqui? Não. Eu, por exemplo, hoje, no momento, mesmo eu tendo assim, um pequeno conhecimento da doutrina espírita, eu acho que se eu falasse para você vai desencarnar hoje ou amanhã, eu ficaria muito aflita pelo meu filho. É uma parte que me toca muito, é um amor assim, que talvez eu ainda não saiba, mesmo sabendo que a morte não existe, que a gente vai se encontrar, mas seria bastante difícil ainda para mim. Eu já falei lá em casa que a hora que eu desencarnar, eu não quero gritaria, eu não quero vexame, eu quero preces, palavras bonitas, vocês estão sabendo, hein? Palavras bonitas, entendeu? E quero partir sem olhar para trás, se for possível. Porque a gente, quando desencarna, quando a gente vai, a gente deixa assim. Eu, por exemplo, quando eu for morrer, a minha família está perdendo uma pessoa, meus amigos. Mas eu estou deixando várias pessoas para trás. Então aquilo vai me deixar aflita de todas as maneiras. É os irmãos, é os sobrinhos, os amigos, é aquilo que você é apegado aqui na terra, um bem material, isso e aquilo. Por isso que a gente estuda para a gente desapegar da materialidade, né? Porque na realidade a gente está deixando muita coisa e eles estão perdendo uma pessoa, mas nós estamos deixando várias pessoas aqui na terra e a aflição é maior. É verdade. A aflição é natural naquele momento da partida, né? Se a gente puder pensar na hora da desencarnação, mas acontece um período de perturbação. Muita coisa que a gente acha que devia ter feito e não fez, não deu tempo de fazer, então tudo isso
Não, eu acho assim, que na hora você vai desencarnar amanhã, você vai entrar em pânico. Você não fez muita coisa, você não fez muito isso, você vai deixar muita gente para trás, tudo isso. E depois que a gente desencarna, gente, nós desencarnamos, ou apenas morremos, para onde nós vamos? Um umbral primeiro. Não é não? Primeiro nós vamos passar no umbral. Então você tem uma cota extra para esse café seu aí. Olha, E depois do uma vez umbral? vai passar direto. E depois do umbral? E depois do umbral? Aí, vai depender de qual é a continha que tem. Depende. Nós vamos para o umbral, né? Mas depois dali, se nós pedirmos o auxílio do Pai, vem espíritos para nos ajudar. É só a gente pedir: Pai, me ajude. Eu preciso sair daqui. Eu quero ter uma vida diferente. Você recolhe. Aí vai para onde? Vai para um posto de auxílio, um núcleo de auxílio aos desencarnados que estão no umbral, né? Aí vai para esse posto. Depois de esse posto é emergência do hospital. Depois que houve os primeiros atendimentos, aí nós vamos ser levados para a colônia espiritual, de acordo se somos adultos, se somos crianças, se somos suicidas, né? Depende da nossa situação. Aí nós vamos ser levados para uma colônia de tratamento, igual um hospital mesmo. Ali nós vamos ser tratados, vamos ser cuidados, medicados e vamos também estudar. E vamos ver lá naquele computador toda a nossa vida para trás, tudo que nós fizemos de bom, tudo que nós fizemos de ruim. E dali em diante, quando chegar o momento para a gente reencarnar, aí vai acontecer o quê? A programação necessária para cada um. Cada indivíduo tem uma programação para reencarnar. E existem o quê? Muitas colônias espirituais pelo mundo inteiro. Que essas colônias, nós vimos no estudo da mediunidade, né, Edna? Elas têm os seus postos de auxílio que estão dentro das comunidades de sofrimento. Para quê? Para recolher os espíritos que estão ali e que já estão em condições de serem recolhidos. Porque não estão mais revoltados, estão precisando de ajuda. Depois nós vamos ficar um tempo na erraticidade, que é o lugar onde a gente fica até a próxima reencarnação, e vamos reencarnar. Pode ser uma reencarnação mais rápida e pode ser uma reencarnação mais demorada. Mas nós vamos reencarnar para a gente vivenciar o quê? Novas experiências, para a gente aprender mais, para a gente praticar mais o que nós vamos aprender lá na erraticidade. Mas quando nós somos espíritos muito imperfeitos, o que vai acontecer com a gente? Nós não vamos poder participar da escolha. Aí vai ser a reencarnação compulsória. Vai e vai. Não tem jeito, não participa. Mas se nós somos uns espíritos um pouco mais tranquilos, aí nós podemos até participar e ajudar no nosso planejamento reencarnatório. Eu queria reencarnar com meu irmão, ou com meu pai, ou com a minha mãe, que teve problema com bebida alcoólica, para ajudá-los a vencer essa dificuldade. Né? Aí eu posso. Mas a compulsória é que, devido a tantos erros nossos no passado, nós não podemos escolher, porque não adianta. Eu vou prometer tantas coisas, mas quando eu estiver encarnado, eu vou fazer tudo diferente. Eu não vou ter o controle necessário, né? Eu posso vir num ambiente bom, aí tem aquele que é ovelha negra, né? Que a gente fala de ovelha negra. Mas por que aquela ovelha negra vem naquele ambiente? Para ele ter mais chance de vencer as suas dificuldades.
Ou ele vai nascer num ambiente pesado, de violência, para testar que ele é capaz de vencer e não se tornar igual àqueles que estão ali naquele grupo. Aí tem um parênteses, no caso da terra, agora, da transformação da terra no mundo da regeneração. Porque nesse caminho de aqui para frente, para encontrar essa variável que não vivemos até agora. Porque a terra continua sendo até hoje um mundo de provas e expiações. Mas ela vai passar para um mundo de regeneração. Segue teremos uma preparação para esse novo mundo. Agora nós vamos passar o vídeo da desencarnação de Dimas. Tá? O pessoal da mediunidade já viu lá, mas tem outras pessoas aqui. Vamos assistir, que vale a pena a gente assistir várias vezes. Cada vez a gente percebe algo a mais. Como é feito esse processo desencarnatório. E lembrando, gente, que a morte, a vida e a morte, elas caminham lado a lado. Que a vida é eterna, a morte é transitória. Nós sempre vamos ter vida, ou aqui, ou no mundo espiritual. Né? A vida, ela vai existir sempre. Mas a morte é somente a morte do corpo físico quando nós estamos encarnados. Falar da vida e falar da morte é uma, para mim, ainda é uma situação um pouco difícil, complicada. Porque falar é fácil, vivenciar a gente só aprende vivenciando, não é? Mas a gente tem que procurar compreender o quê? Compreender que a vida, esse continua existindo, nós continuaremos existindo após a morte. E que os nossos entes queridos, os nossos amores, as pessoas que nos amam, que nós amamos, os nossos filhos, os nossos amigos, nós vamos reencontrar com ele. Nós já reencontramos os sonhos. Quando vocês sonharem com entes queridos, aproveitem o sonho. Abrace bastante. Beije. Fale. Eu te amo. Que saudade. Um dia nós nos encontraremos. Aproveite o sonho. Porque aquele sonho não é apenas sonho. É um momento real em que os espíritos se encontram, conversam, às vezes nem conversam, mas só de olhar se sentem felizes. Como a doutora Elizabeth disse, o silêncio, muitas vezes, vale mais que as palavras. Não é? O silêncio, muitas vezes, você não precisa de palavras. Com o seu silêncio ao lado de uma pessoa, você diz tudo que aquela pessoa está desejando, está precisando ouvir. Tá? Agora, vamos passar. Deixa eu passar aqui. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara um período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, o meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicídio inconsciente?
Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário evitar a região de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a lutas sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Construiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Correu com essa mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Observamos a existência que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já era dia, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo força de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de ver alguém na sua parte. Sinto-me bem, menina. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Tem certeza, querido? Pode. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que as emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor,
sou agora também o menino frágil com fome do afeto maternal nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando o indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava no umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão político deve permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico, onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe?
Então, gente, agora o próximo, o restante do material que tem ali, que é um material bem longo, fica para uma próxima oportunidade. Já está pronto, né, Daura? Fica para uma próxima oportunidade para a gente continuar. Então, que vocês, ao saírem daqui, vocês possam refletir sobre a vida e sobre a morte. E não vamos fazer da morte um problema tão sério. A gente fica triste, a gente chora, a gente dá um aperto no peito, a saudade é muito grande. Nós sabemos que a saudade é imensa e a saudade dos nossos entes queridos dura para sempre na nossa vida. Mas ao desencarnarmos, quando ele desencarnou, ele abriu os olhos, quem ele encontrou? A mãe dele. Que alegria! Deixou eles, alguns entes queridos, mas teve a compensação. Encontrou a mãe. O outro ente continuam, né, muito bem. Os laços continuam. Continuam. Os laços continuam. Né? E depois de um tempo, para poder visitar a família, através do solo e dos sonhos. E que nós possamos sair daqui hoje, levando conosco algo, alguma coisa que ficou na mente de vocês, que marcou mais esse estudo de hoje. E que cada um de nós nunca perca as nossas emoções saudáveis, que nós possamos chorar quando é preciso chorar, sorrir quando está na hora de sorrir, que nós possamos abraçar naquele momento que nós estamos tão carentes, precisando de um abraço, e o outro está tão necessitado de um abraço, de uma palavra. Nós achamos que não podemos fazer muitas coisas, nem sempre podemos fazer muitas coisas, mas nós podemos abraçar, nós podemos acolher, nós podemos compreender, nós podemos ter compaixão, nós podemos ter generosidade, não só com os nossos entes queridos, mas com todas aquelas pessoas que convivem conosco, principalmente aquelas pessoas que a gente acha que são tão difíceis, né? Que são tão rabugentas, e muitas vezes a gente não dá conta de conviver com elas. Mas essas sim são as pessoas mais doentes e que precisam do nosso remédio. Qual é o remédio que nós podemos oferecer? Nós, a nossa presença, o nosso carinho, a nossa palavra, o nosso silêncio, a oração, porque a prece tem fundamental importância na hora da doença, na hora da morte, na hora da alegria, na hora da felicidade. Ensinem os seus filhos numa horário. Quando tiver uma reunião de família, faça uma oração, troque umas ideias, bata um papo. Não deixe se morrer, porque a prece, ela não custa nada e ela acalma os corações que estão aflitos. Né? É um presente de Deus, gratuito. Nós não precisamos pagar pela prece, nós não precisamos pagar pela ajuda que os espíritos amigos enviam para nós. E ter a certeza de que nós nunca estamos sozinhos, mesmo no momento de fragilidade, no momento de fraqueza, e que essa fragilidade não dure para sempre. Caí, ué. Mas me ajuda a levantar, por favor? Né? Você quer que eu ajude você a levantar? E vamos seguir em frente, tá? Que vocês possam levar essa reflexão. Vale a pena viver? Vale a pena ter vida? Viver? Vale a pena morrer? Vale também, porque nós vamos para um lugar maravilhoso e reencontraremos pessoas queridas e voltaremos com pessoas queridas.
tá? Olha, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, tá? E até a próxima.